Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os leitores do canal Pensar Alto Leitura. Vou passar aqui as observações essenciais e vamos começar a nossa leitura logo, né? Vai ser a parte 4, capítulo 4 do nosso livro, do livro que estamos lendo. Vamos ver aqui esse livro aqui, né? Ó. Não vou dizer. O capítulo 4 e... Eita, hoje tá rápido aqui. E aqui tá a sinopse, tá bom? E, e, e tem aí as considerações que eu quero que vocês... As considerações finais, tá? E vamos começar a leitura de hoje. Vamos lá? 3 dias depois do septo estrelado, sua alta santidade em pessoa ungiu Aegon com 7 olhos. Depositou uma coroa em sua cabeça e o proclamou: Aegon, da casa Targaryen, primeiro do seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. 7 reinos foi o termo usado embora Dorne não tivesse se submetido, e não se submeteria por mais de um século. Apenas alguns senhores estiveram presentes na primeira coroação de Aegon, a Foz de Água Negra, mas centenas puderam testemunhar a segunda, e dezenas de milhares o celebraram depois nas ruas de Vila Velha, enquanto ele atravessava a cidade no dorso de Balarion. Entre os presentes na segunda coroação de Aegon estavam os mestres e arquimestres da cidadela. Talvez seja esse o motivo porque essa coroação, e não a do Aegonforte no dia do desembarque de Aegon, foi considerada o início do reinado de Aegon. E assim os 7 reinos de Westeros foram forjados em um único e grande domínio pela determinação de Aegon, o Conquistador, e suas irmãs. Muitos acreditavam que o rei Aegon estabeleceria sua sede real em Vila Velha após os fins da... Vou recomeçar. Muitos acreditavam que o rei Aegon estabeleceria sua sede real em Vila Velha após o fim das guerras, enquanto outros imaginaram que ele governaria de Pedra do Dragão, a antiga cidade insular da Casa de Targaryen. O rei surpreendeu a todos ao proclamar sua intenção de instalar a corte na nova cidade que já se erguia sobre as 3 colinas à foz da torrente da Água Negra, onde ele e suas irmãs haviam pisado pela primeira vez no solo de Westeros. Porto Real. Assim chamaria a nova cidade. Dali, Aegon o Dragão governaria seu reino, sobre um grande trono de metal feito com as espadas derretidas, retorcidas e amassadas e quebradas de todos os seus inimigos derrotados. Um assento perigoso que logo viria a ser conhecido por todo o mundo como o Trono de Ferro de Westeros. Vamos lá? Reinado do Dragão, as guerras do rei Aegon I. Vamos nessa? O longo reinado de Aegon Targaryen, de 1 DC a 37 DC, foi um período de sobretudo de paz, especialmente nos últimos anos. No entanto, antes da Paz do Dragão, como mais tarde os mestres da cidade chamariam as 2 últimas décadas do seu governo, vieram as Guerras do Dragão, das quais a última foi o conflito mais cruel e sangrento de toda a história de Westeros. Embora se dissesse que as guerras da conquista tinham terminado, quando Aegon foi coroado e ungido pelo alto septão do septo estrelado da Vila Velha, nem toda Westeros havia se submetido ainda à sua autoridade. Na dentada, os senhores das 3 irmãs haviam se aproveitado do caos da conquista de Aegon para se declararem uma nação livre e coroar a senhora Marla da casa Sutherland como sua rainha. Como grande parte da frota Arryn havia sido destruída durante a conquista, o rei deu ordem para que seu guardião do norte,
Thorin Stark de Winterfell reprimisse a rebelião das irmãs, e um exército de nortenhos zarpou do Porto Branco com uma frota alugada de galés bravosis, sob o comando do Sor Warwick Manderly. Ao verem as velas e a súbita presença da rainha Visenya com um vagar no céu acima de Villirman, os homens das irmãs perderam o ímpeto. Logo dispuseram a rainha Marla em favor do irmão mais novo dela. Stefan Sutherland renovou sua lealdade ao ninho da águia, dobrou o joelho diante da rainha Visenya e entregou seus filhos de reféns como garantia de um bom comportamento, um para ser criado junto a Manderly e o outro dos Arryn. Sua irmã, a rainha deposta, foi exilada e aprisionada. 5 anos depois, ela teve a língua cortada e passou o resto da vida com as irmãs silenciosas, cuidando dos honrados mortos. Do outro lado de Westeros, as Ilhas de Ferro estavam imersas no caos. A Casa Ori havia governado os Homens de Ferro por longos séculos, mas fora extinta em uma única noite, quando Aegon derramara as chamas de Balerion sobre Arryn. Embora Arryn, o Negro, tivesse perecido com os filhos nessas chamas, Corin Volmark de Arlau, cuja voz havia sido irmã mais nova do avô de Arryn, declarou-se o legítimo herdeiro da linha negra e assumiu a coroa. No entanto, nem todos os Homens de Ferro aceitaram sua pretensão. Em Velha Wick, sobre os ossos de Naga, o dragão marinho, os sacerdotes de Deus afogado puseram uma coroa de madeira trazida pelo mar na cabeça de um dos seus, o homem santo descalço chamado Lodos, que se proclamou filho vivo do Deus afogado. E todos acreditavam que era capaz de realizar milagres. Outros pretendentes se declararam em Grande Wick Pike e Montrasgo, e por mais de um ano seus defensores batalharam uns contra os outros em terra e no mar. Dizia-se que as águas entre as ilhas ficaram tão cheias de cadáveres que o sangue atraiu centenas de lulas gigantes. Caramba! Aegon Targaryen pôs um fim à luta. Ele desceu sobre as ilhas em 2DC, no dorso de Balerion. Com ele vieram as forças navais da Árvore, de Jardim de Cima e de Lannisport, e até alguns dracarys da Ilha dos Ursos, enviados por Thorin Stark. Os Homens de Ferro, cujos números estavam reduzidos após um ano de guerra fratricida. Deixa eu ver o que é. O que é. Ainda está errado, né? Que é fratricida. Que é aquele que mata o próprio irmão ou irmã. Que é aquele que é responsável pela morte do indivíduo e indivíduos. Com patrícios com o qual tem relação fraternal. Fratricida. A pessoa que mata ou contribui para a morte de um irmão ou irmã. Figurar a pessoa que contribui para a ruína daquele que deve considerar como irmãos. Tá bom. Uma guerra fratricida. Vamos recomeçar. Aegon Targaryen pôs o fim à luta. Ele desceu sobre as ilhas em 2DC, no dorso de Balerion. Com ele vieram as forças navais da Árvore, de Jardim de Cima e de Lannisport, e até alguns dracarys da Ilha dos Ursos. Enviado por Thorin Stark, os Homens de Ferro, cujos números estavam reduzidos após um ano de guerra fratricida, ofereceram pouca resistência. Na realidade, muitos comemoraram a chegada dos dragões. O rei Aegon matou Qhorin,
Bonmark como Fogo Negro, mas permitiu que o seu bebê herdasse as terras e o castelo do pai. Em Velho Wick, o sacerdote rei Lodos, suposto filho de Deus afogado, invocou as lulas gigantes das profundezas para que naufragassem os navios invasores. Como isso não aconteceu, Lodos encheu as vestes com pedras e entrou no mar, para pedir conselhos ao meu pai. Milhares seguiram. Durante anos, seus corpos inchados e mordidos por caranguejos iriam aparecer nas praias de Velho Wick. Caramba. Depois surgiu a questão de quem deveria governar as Ilhas de Ferro, em nome do rei. Sugeriu-se que os Homens de Ferro fossem vassalos de Tully, de Correrio, ou dos Lannister, de Rocher, do Casterly. Alguns até defenderam que eles fossem entregues a Winterfell. Aegon ouviu cada proposta, mas no fim decidiu que permitiria aos Homens de Ferro que elegessem seus próprios Senhor Supremo. Isso tá parecendo coisa de Saiyajin, Dragon Ball. Não foi nenhuma surpresa quando eles escolheram um deles mesmos, Victor Greyjoy, senhor ceifeiro de Pike. Lord Pike jurou lealdade ao rei Aegon e o dragão foi embora com suas frotas. Contudo, a autoridade Greyjoy se limitava apenas às Ilhas de Ferro. Ele renunciou a todos os direitos às terras que a casa Oari havia capturado no continente. Aegon cedeu Castela arruinada a Arrel e seus domínios a Sor Kenton Cloerys, seu mestre de armas em Pedra do Dragão, mas exigiu que ele aceitasse o Lord Edwin Tully de Correrio como suzerano. O recém-intitulado Lord Kenton tinha 2 filhos fortes e um neto rechonchudo para garantir a sucessão. Mas como sua primeira esposa fora levada pela febre maculosa 3 anos antes, ele aceitou também tomar como esposa uma das filhas do Lord Tully. Então vamos lá. Eu aqui, vamos ver. Suzerano. Vamos ver aqui. O que é suzerano? Suzerano. Suzerano. Senhor de domínio cujos vassalos dependem dos outros que lhe rendem homenagem ou pagam tributo ao senhor feudal. Ah, tá. E a febre maculosa. Febre maculosa. Febre maculosa. Aqui a febre maculosa que aqui tá dizendo. Já que aceitou tomar a esposa para aqui, ó. Tem uma parte que tem aqui, ó. Da febre maculosa, ó. Tenta aceitar ser correrio como suzerano. Recém-titulado Lord tinha 2 filhos fortes e um neto rechonchudo para garantir a sucessão. Mas como a primeira esposa foi levada pela febre maculosa 3 anos antes. Então vamos ver aqui essa parte da febre maculosa, o que é. Aumenta. Aí. Não dá pra aumentar não? Ctrl. Não dá nem pra ler. Vou ver aqui em todos, aí dá pra explicar melhor. Doença infecciosa com erupção característica, muitas vezes transmitida pela picada de um carrapato. A febre maculosa é uma doença possivelmente fatal, que costuma ser causada por picada de um carrapato infectado com bactérias da família Roccidia. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e pode haver erupções geralmente com pele escura ou crosta local na picada do carrapato. A febre maculosa responde bem ao tratamento imediato de antibióticos. A febre maculosa, coisa causada pelo carrapato. Ok, então. Então ela morreu por causa de um carrapato. Ok.
Caramba, um insetozinho acaba com a vida da pessoa. Recém-titulado Lord Kettle, tinha 2 filhos fortes e um neto rechonchudo para garantir a sucessão. Mas como sua primeira esposa fora levada pela febre maculosa 3 anos antes, ele aceitou também tomar como esposa uma das filhas do Lord Tully. Com a submissão das 3 irmãs e das Ilhas de Ferro, toda Westeros ao sul da muralha passou a ser governada por Aegon Targaryen, exceto Dorne. Então foi Dorne que o dragão dirigiu sua atenção em seguida. Antes, Aegon tentou conquistar os dorneses com palavras, enviando a Lança Solar, uma delegação de altos senhores, mestres e septões para conferenciar com a princesa Meria Martell, a suposta Rã Amarela de Dorne, e persuadi-la das vantagens de unir os reinos. As negociações seguiram por quase um ano, mas nada conseguiram. Deixa eu ver uma palavra que eu não tenho costume. Septão. O que é septão? O que é septão? O que é septo? Deixa eu ver se vai sair alguma coisa. Aqui não tem nada. Septão. Não, aqui tá falando só de septão. Ó, se alguém tiver um. Até no Google tá mandando errado o que é septão. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dragão desviou a atenção em seguida. Aegon tentou conquistar os dorneios com palavras, enviando Lancelot a delegação de altos senhores, mestres e septões. Septão. Na Idade Média. Isso. Que é septão na Idade Média? Que é septo? Aí vai dizer coisa do. Não é isso. Eu vou ver se eu uso Yandex. Vamos ver se aqui vai dar uma resposta bem melhor nesse. O que é septão na Idade Média? Aqui no Yandex. No site Yandex vai dar uma explicação melhor. Deixa eu ver. Mais fracos. Daniel que é. Aqui eu vou descobrir o que é septão. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ai, 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 ai. Aqui já tá dizendo septão. Ajuda aí, meu irmão. Ajuda aí. Ajuda. Ajuda. Não tem jeito de aumentar. Ah, tem aqui. Aumenta não. Aumenta. Aumenta. Ai, ai. Que legal. Que é septão. Deixa eu ver aqui se eu acho que é septão. Septão. As políticas resolvem pela existência de vínculos pessoais. Obediência e proteção entre os mais poderosos e os mais fracos. Justifique como exemplo. Ver resposta. Ai, vai demorar 10 anos para abrir essa resposta. É hoje, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tô. Sem ter propaganda. Aqui.
Uma suzerina vassalagem, mais poderosos eram donos das terras, mais fracos, trabalhadores livres de escravos, vassalos, em troca de poder utilizar sua terra, destinariam a parte da sua produção e pagariam os impostos ao senhor. O suzerano, além de conceder terra, lhe garante também a segurança. Suzerania. E o septão? Suzerania e vassalagem. Os mais poderosos eram os donos das terras, os mais fracos. Os mais fracos, trabalhadores livres, escravos, vassalos, em troca do poder, utilizam-se da terra destinada com a parte de sua produção e pagaria impostos ao seu senhor. O suzerano, além de lhe conceder a terra, lhe garante também a segurança. Mas será que a gente está vivendo ainda na Idade Média que a gente paga impostos? A gente ainda está vivendo na Idade Média. Vamos ver. Vamos ver aqui. Imposto para pagar nossa casinha, pagar essas coisas, né? Para ter garantia de morar na nossa casa. Olha só. Pagar para esses suzeranos. Vamos ver aqui, mas o septão não achei, né? Olha só. Se alguém descobriu o que é septão na internet, me coloca aí nos comentários, tá ok? Porque senão eu não vou terminar hoje a leitura. Vamos lá. Com a subvenção das três irmãs da Ilha de Ferro, toda Westeros ao sul da muralha passou a ser governada por Aegon Targaryen, exceto Dorne. Então foi a Dorne que o dragão dirigiu sua atenção em seguida. Antes, Aegon tentou conquistar Dorneses, com palavras enviando a Lança Solar uma delegação de altos senhores, mestres e septões para conferenciar com a princesa Merya Martell, a suposta Rã Amarela de Dorne, e persuadi-la das vantagens de unir os reinos. As negociações seguiram por quase um ano, mas nada conseguiram. Será que vão matar essa Dorna? Que é tempo da Idade Média, né? Costumava-se situar o início da Primeira Guerra Dornesa em 4 DC, quando Rhaenyra Targaryen voltou a Dorne. Dessa vez ela levou fogo e sangue, tal como havia ameaçado. Nas costas de Meraxes, a rainha desceu de um límpido céu azul e incendiou a Vila Taboeira, e as chamas saltaram de barco em barco até toda a foz de Sangue Verde ficar abarrotada de destroços queimados. E mesmo de lança solar era possível enxergar a coluna de fumaça. Os habitantes das cidades flutuantes fugiram para o rio, para se abrigar das chamas. Então morreram menos de 100 no ataque, mais deles por afogamento do que por fogo de dragão. No entanto, sangue foi derramado pela primeira vez. Longe dali, Horus Baratheon liderou 1000 cavaleiros seletos pelo caminho do espinhaço, enquanto Aegon em pessoa marchava pelo Passo do Príncipe à frente de um exército de 30.000 homens, incluindo quase 2.000 cavaleiros montados e 300 senhores e vassalos. Lord Harlan Tyrell, Guardião do Sul, teria dito que eles possuíam forças mais que suficientes para esmagar qualquer exército dornês que tentasse resistir, mesmo sem Aegon e Balerion. Não há dúvida de que ele tinha razão nisso, mas a questão nunca foi posta à prova, pois os Dorneses nunca deram combate. Eles apenas recuaram diante das hostes do rei Aegon, incendiando as plantações nos campos e envenenando todos os poços. Os invasores encontraram as torres de vigia dornesas nas Montanhas Vermelhas demolidas e abandonadas. Nos passos elevados, a vanguarda de Aegon encontrou o caminho bloqueado por uma muralha de carcaças de ovelhas, totalmente tosquiadas e podres demais para servir de alimento. As reservas de comida e ração do exército do rei já estavam baixas quando eles saíram do Passo do Príncipe para encarar as areias dornesas. Ali, Aegon dividiu suas forças, enviando Lord Tyrell ao sul contra Uthor Uller, senhor da Toca do Inferno, enquanto ele próprio se voltou para o leste para sitiar Lord Fowler em Alcanceleste, seu baluarte nas montanhas. Difícil ler esse livro, hein?
Cada sobrenome, vamos lá. Foi o segundo ano de outono, mas se acreditava que o inverno não tardaria a chegar. Nessa estação, os invasores esperavam que o calor dos desertos fosse menor e a água mais abundante. Mas o sol dornês se revelou inclemente durante a marcha do Lord Tyrell rumo à toca do inferno. Naquele calor, os homens bebiam mais. A cada poço e oásis do caminho do exército havia sido envenenado. Os cavalos começaram a morrer, mas a cada dia seguidos por aqueles que os montavam. Os orgulhosos cavaleiros descartaram seus estandartes, seus escudos, a própria armadura. Lord Tyrell perdeu um quarto de seus homens e quase todos os cavalos para as areias dornesas, e quando finalmente chegou à toca do inferno, encontrou-a abandonada. Eita, foi em vão. O ataque do Horus Baratheon não se saiu muito melhor. Os cavalos dele sofreram nas encostas pedregosas dos passos estreitos e sinuosos, mas muito empacaram de vez em quando alcançaram as partes mais íngremes das estradas, onde os dorneses haviam entalhado degraus nas montanhas. Olha, lendo isso aqui, sinto mais dó dos cavalos, viu? Pedregulhos caíram sobre os cavaleiros da mão, obra de defensores que os homens da tempestade nunca viram. No ponto onde o caminho do espinhaço cruzava o rio Will, arqueiros dorneses apareceram de repente, enquanto a coluna atravessaram uma ponte, e choveram milhares de flechas. Quando Lord Horus deu ordem para que seus homens recuassem, uma enorme avalanche bloqueou a retirada deles. Sem meios de seguir adiante ou recuar, os homens da tempestade foram aniquilados, feitos porcos em um curral. Horus Baratheon foi poupado, junto com mais de uma dúzia de senhores que poderiam valer um resgate. Mas eles foram capturados por Will de Will, o brutal senhor das montanhas, conhecido como um amante de viúvas. Eita! Esse aí foi mais um capítulo. E eu espero que vocês tenham gostado. E até amanhã para a leitura desse livro aqui, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Valeu! Tchau!